Bom, em relação a este aspecto da coadoção por casais homossexuais, eu tenho a dizer o seguinte. Eu acredito na ciência e vou estudando os dados científicos e o que está provado, através ainda recentemente de uma meta-análise de mais de 700 estudos realizados desde os anos 70, é que não há qualquer problema para a criança, ou seja, resumindo, as crianças que são criadas em lares de uma família homossexual, de um casal homossexual, têm exatamente o mesmo futuro, o mesmo presente e o mesmo futuro de que uma família heterossexual. No fundo, as suas capacidades cognitivas, a sua performance na escola, a sua felicidade, o seu entrosamento social, é exatamente o mesmo. Estes estudos todos que têm sido feitos, mais de 700, repito, nos Estados Unidos, em França, no Reino Unido, estudos científicos elaborados por psicólogos, pediatras e mais, seguindo longitudinalmente a vida das crianças, portanto, ao longo do tempo, indo ver o que é que se vai passando, não são pequenos bocadinhos do momento, é uma coisa ao longo da vida das crianças e até já transgeracional, já passando várias gerações, porque são estudos que começaram há muitos anos. O que revelaram foi que, quando há problemas, tem a ver com duas coisas que têm a ver com qualquer situação. Uma delas é a relação entre os pais, portanto, entre a relação do casal. Mas isso acontece com qualquer casal. Um casal heterossexual que anda à guerra, ou em que um pai é alcoólico, ou que uma mãe é narcísica, ou em que, desculpem-me o termo, esbofeteiam-se a toda a hora, isto causa moça na criança. E isto também pode acontecer num casal heterossexual ou homossexual, é completamente igual, tem a ver com a relação entre casal. A segunda questão tem a ver com uma coisa que é a discriminação. Mas a discriminação que pode existir por facto de uma criança dizer que tem, entre aspas, dois pais ou duas mães, ou como pode existir, e existia ainda há bem pouco tempo, dizer o meu pai é negro e a minha mãe é branca, ou vice-versa. Ou, ainda se nos remetermos um bocadinho mais atrás, e não é tão atrás assim, por exemplo, dizer os meus pais estão divorciados. Ou, como eu me lembro, quando tinha 7 ou 8 anos, de ouvir um professor dizer que quem não era batizado era como os cães que não tinham alma. É bom a gente ter uma certa ideia que a discriminação é que causa moça, não é a situação em si. Portanto, todos os estudos são unânimes em dizer, e isto é bom que fique, porque são estudos científicos, não estou a falar da minha posição pessoal. A minha posição pessoal pouco conta para este assunto. A minha moral é a minha moral. Mas, quando se fala para as outras pessoas, temos de ter algum cuidado, porque não estamos numa conversa de café, temos que ir buscar estudos científicos sólidos que há, e eu, como digo, estou a falar de um resumo de mais de 700 estudos, é muito estudo, e a unanimidade é, não há nenhuma diferença. A criança precisa do chamado puzzle pai e puzzle mãe, mas atenção, puzzle pai e puzzle mãe não se refere o pai e a mãe biológicos e muito menos os progenitores. Tem a ver com o seguinte, é um polo de crescimento, portanto, um movimento de crescimento, de ousadia, que nos faz, é o chamado polo adrenalínico, que nos faz andar para a frente, os dias de trabalho, a exteriorização, e depois um polo chamado de regressão endorfínico ou maternal. E isto pode ser dado por qualquer pessoa, porque é um puzzle. Portanto, um puzzle não é sequer só, mesmo os casais heterossexuais, não tenham dúvida que não é só o pai e a mãe, é um aglomerado de coisas. Um pai, quando embala uma criança, quando dá mimo, quando lhe conta uma história para adormecer, é mãe. Uma mãe, quando agarra num filho e diz, olha, vamos à natação ou vamos ao parque infantil escorregar no escorrega, é pai. E é bom que as pessoas tenham isso em consideração. Porque senão, vamos agora ver por absurdo, se por acaso é preciso, vamos ver, há aquela ideia um bocadinho, que nem sequer é da Idade das Cavernas, porque na Idade das Cavernas não era assim. Isto é uma ideia do pós-guerra que durou 30 anos, na melhor das hipóteses, que a família é um filho, um pai e uma mãe. Então, nessa altura, vamos acabar com o divórcio. Então, a lei do divórcio tem que ser revogada. Então, nessa altura, a adoção por pessoa singular é um crime. Quer dizer, acho que é bom pensar nessas coisas. A criança precisa de um polo de crescimento e de um polo de regressão. Precisa ter pessoas que a amem. E este aspecto afetivo é que é fundamental. Aliás, uma coisa curiosa também, e destes estudos, depois vendo os pormenores, mostram que
talvez até porque, enfim, este é um assunto novo, se calhar daqui para o futuro poderá acontecer outras coisas, mas, por exemplo, que as crianças filhas de casais lésbicas têm, por exemplo, e isto são estudos que dizem, uma interação social muito menos agressiva e violenta do que, por exemplo, na escola, em termos de bullying e outras coisas assim, do que, por exemplo, a população em geral. Isto são dados de pormenor e, se calhar, com a evolução do tempo, outras coisas acontecerão. Portanto, atenção, eu acho que é preciso sermos científicos, senão ainda estaremos na idade das cavernas. O ser humano, e quando se fala de natureza, então nessa altura os miúpes não usavam óculos e, se calhar, andávamos todos nus porque nascemos nus. A natureza fez-nos nus e nós vestimos-nos, felizmente, senão morríamos de frio. E, para lá disso, também construímos casas de betão, então nessa altura viveríamos nas cavernas, que é o ambiente natural. Portanto, o homem faz parte da natureza. E exatamente a diferença em relação aos outros animais é termos a inteligência de criar sociedade. As formigas têm uma sociedade, mas que é exatamente a mesma desde que as formigas são formigas, há milhões de anos. Nós temos a capacidade de ler socialmente as coisas, de produzir ciência, de fazer estudos, de sermos sérios. E é isso que nós temos de ser. É sérios em relação a este assunto. Portanto, para terminar, eu cumprimento a Assembleia da República pela aprovação na generalidade. Esperemos que aprove na especialidade e novamente no plenário. Esperemos também que não haja obstáculos depois noutras instâncias por razões morais ou de convicção pessoal. Este assunto é demasiado sério e, sobretudo, o bem-estar da criança e a promoção do interesse da criança está em primeiro lugar, quanto a mim, do que as convicções pessoais, seja de quem for.